Os livros dos Macabeus. Introdução. Os dois livros dos Macabeus não faziam parte do cânon escriturístico dos judeus, mas foram reconhecidos pela Igreja Cristã como inspirados livros deuterocanônicos. Refere-se à história das lutas travadas contra os soberanos seleucidas para obter a liberdade religiosa e política do povo judeu. Seu título provém do sobrenome de Macabeu, dado ao principal herói dessa história, 1 Macabeu 2:4, e estendido depois a seus irmãos. O primeiro livro dos Macabeus descreve na introdução 1:2 os adversários que se enfrentam, o helenismo conquistador que encontra cúmplices em certos judeus e a reação da consciência nacional devotada à lei e ao templo. De um lado, Antíoco Epifanes, que profana o templo e desencadeia a perseguição. Do outro, Matatias, que lança o apelo à Guerra Santa. O corpo do livro se divide em 3 partes, consagradas às atividades dos 3 filhos de Matatias, que sucessivamente assumem a liderança da resistência. Judas Macabeu, 166 a 160 a.C., 3, 1-9, 22, obtém uma série de vitórias sobre os generais de Antíoco, purifica o templo e consegue para os judeus a liberdade de viver segundo seus costumes. No templo de Demétrio I, as intrigas do sumo sacerdote Alcimo lhe criam dificuldades, mas prosseguem seus êxitos militares, e Nicanor, que queria destruir o templo, é derrotado e morto. Para assegurar suas posições, Judas procura a aliança dos romanos. Morre no campo de batalha, sucede-lhe seu irmão Jonatas, 160 a 142, 9, 23 a 12, 53. As manobras políticas prevalecem sobre as operações militares. Jonatas, com habilidade, tirava proveito das rivalidades entre os pretendentes ao trono da Síria. É nomeado sumo sacerdote por Alexandre Balas, reconhecido por Demérito II e confirmado por Antíoco VI. Procura fazer aliança com os romanos e os espartanos. Vai se dilatando o território submetido a seu controle e a paz interior parece assegurada, quando Jonatas cai nas mãos de Tifão, que mandou matá-lo, bem como ao jovem Antíoco VI, o irmão de Jonatas, Simão, 142 a 134, 13, 1-16, 24. Apoia Demérito II, que retoma o poder e é reconhecido por este e depois por Antíoco VI como sumo sacerdote, estratego e etnarca dos judeus. Assim é conseguida a autonomia política. Esses títulos lhe são confirmados por um decreto do povo. Renova-se a aliança com os romanos. É uma época de paz e prosperidade, mas Antíoco VII volta-se contra os judeus, e Simão, com 2 de seus filhos, é assassinado por seu genro, que julgava agradar com isso ao soberano. O relato do primeiro livro dos Macabeus abrange assim 40 anos, desde a ascensão de Antíoco Epifanes ao poder em 175 até a morte de Simão e o início do governo de João Hircano em 134 a.C. Foi escrito em hebraico, mas só foi conservado numa tradução grega. Seu autor é judeu palestinense, que compôs a obra depois do ano 134, mas antes da tomada de Jerusalém por Pompeu em 63 a.C. As últimas linhas do livro, 16, 23 e 24, indicam que foi escrito não antes do final do reinado de João Hircano, mas provavelmente pouco depois da sua morte por volta de 100 a.C. É documento precioso para a história desse tempo, contanto que se leva em conta seu gênero literário, que imita as antigas crônicas de Israel.
e as intenções do autor. Pois, embora ele se detenha longamente nos acontecimentos da guerra e nas intrigas políticas, é a história religiosa que ele pretende narrar. Considera as desgraças de seu povo como punição pelo pecado e atribui à assistência de Deus os êxitos de seus heróis. É judeu zeloso de sua fé e compreendeu que ela era motivo de luta entre a influência pagã e os costumes dos pais. É, portanto, adversário resoluto da helenização e é cheio de admiração pelos heróis que combateram pela lei e pelo templo, e que conquistaram para o povo a liberdade religiosa e, posteriormente, a independência nacional. É o cronista de uma luta em que foi salvo o judaísmo, portador da revelação. O segundo livro dos Macabeus não é a continuação do primeiro. É em parte paralelo a ele, iniciando a narração dos acontecimentos um ano antes, no fim do reinado de Seleuco IV, predecessor de Antíoco Epífanes, mas acompanhando-os apenas até a derrota de Nicanor antes da morte de Judas Macabeu. Isto não representa mais do que 15 anos e corresponde somente ao conteúdo dos capítulos 1 ao 7 do primeiro livro. O gênero literário é muito diferente. O livro, escrito originalmente em grego, apresenta-se como o compêndio da obra de certo Jasão de Cirene, 2:19 a 32, e se inicia com duas cartas dos judeus de Jerusalém, 1:2, 18. O estilo, que é o dos escritores helenísticos, mas não dos melhores, é às vezes empolado. É menos o estilo de historiador que de pregador. Embora o conhecimento das instituições gregas e das personagens da época que nosso autor demonstra seja muito superior ao que aparenta o autor de 1 Macabeus. Na realidade, seu objetivo é agradar e edificar. 2:25, 15, 39. Narrando a guerra de libertação comandada por Judas Macabeu, sustentada por aparições celestiais e vencidas graças à intervenção divina. 2:19 a 22. A própria perseguição era feita de misericórdia de Deus, que corrigia seu povo antes que a medida do pecado ficasse repleta. 6:17 a 12 a 17. Ele escreve para os judeus de Alexandria e sua intenção é despertar neles o sentimento de comunhão com seus irmãos da Palestina. Quer interessá-los especialmente pela sorte do templo, centro da vida religiosa, segundo a lei, objeto do ódio dos gentios. Esta preocupação transparece no plano do livro. Depois dos episódios de Heliodoro, 3:1 a 40, que sublinha a santidade inviolável do santuário, a primeira parte, 4:1 a 10, 8, termina com a morte do perseguidor Antíoco Epífanes, que manchou o templo, e com a instituição da festa da dedicação. A segunda parte, 10:9 a 15, 36, encerra-se também com a morte de um perseguidor, Nicanor, que fizera ameaças contra o templo, e com a instituição de festa comemorativa. As duas cartas colocadas no começo do livro, 1:2, 18, visam o mesmo objetivo. São convites dirigidos pelos judeus de Jerusalém a seus irmãos do Egito para celebrar com eles a festa da purificação do templo, a dedicação. Já que o último acontecimento é a morte de Nicanor. A obra de Jasão de Cirene teria sido composta pouco depois de 160 a.C. Se tivesse sido o próprio compendiador que colocou no início as duas cartas dos capítulos 1 a 2 para acompanharem a remessa de seu resumo, mas essa hipótese é discutida, a data deste seria fornecida pela indicação de 1,10 a, que corresponde ao ano de 124 a.C. O valor histórico do livro não deve ser subestimado. É verdade que o compendiador ou um redator incorporou as narrativas apócrifas contidas na carta
de 1:10b a 2:18, e reproduziu as histórias patéticas de Heliodoro 3, do martírio de Eleazar 6:18-31 e do martírio dos 7 irmãos 7, que encontrou em Jasão e que bem ilustram suas teses religiosas. Mas a concordância geral com Macabeus 1 assegura a historicidade dos acontecimentos narrados por essas duas fontes independentes. Há um ponto importante em Macabeus 2, em que Macabeus 2 está em conflito com Macabeus 1, e é preferível a este. Macabeus 1, 6, 1, 13 situa a purificação do templo antes da morte de Antíoco Epifanes. Em Macabeus 2, 9, 1 a 29, situa-se a depois. Uma tabuinha cronológica babilônica, recentemente publicada, deu-lhe razão. O Antíoco morreu em novembro de 164 antes da rededicação do templo, que teve lugar no fim de dezembro do mesmo ano. As seções que são próprias de Macabeus 2, não há motivo para suspeitar das informações dadas no capítulo 4 sobre os anos que precederam o saque do templo por Antíoco. No entanto, a grave confusão pela qual é responsável provavelmente o compendiador e não Jasão, possuindo uma carta de Antíoco 5, 11, 22 a 26. Ele juntou-lhe em 11, 1 a 12, 9 outras cartas, bem como a narração dos fatos que datam do final do reinado de Antíoco IV, e que deveriam ter sido colocadas entre os capítulos 8 e 9. O livro é importante pelas afirmações que contém sobre a ressurreição dos mortos. Vê a nota a respeito de 7, 9, 14 a 46. As sanções de além-túmulo, 6, 26. A prece pelos defuntos, 12, 41 a 46. E a nota. O mérito dos mártires, 6, 18, 7, 41. E a intercessão dos santos, 15, 12 e 16. E a nota. Estes ensinamentos referentes a pontos que os outros escritos do Antigo Testamento deixavam incertos justificam a autoridade que a Igreja lhe reconheceu. O sistema cronológico adotado por cada um dos dois livros é mais bem conhecido depois da descoberta de uma tabuinha cuneiforme, que é um fragmento da cronologia dos reis seleucitas, a qual possibilitou fixar a data da morte de Antíoco Epifanes. Constata-se que Macabeus 1 segue o computo macedônico, que começa em outubro de 312 a.C., ao passo que Macabeus 2 segue o computo judaico, análogo ao computo babilônico, que parte de Nissan, 3 de abril de 311. Mas isto com dupla exceção em Macabeus 1, os acontecimentos peculiares ao templo e à história judaica são datados segundo o calendário judaico babilônico: 154, 270, 452, 9, 354, 3.54, 10, 21, 10, 41, 51, 14, 27, 16, 14. Enquanto as cartas citadas por Macabeus 2, 11 são datadas segundo o computo macedônico, o que é perfeitamente normal. O texto nos foi transmitido por 3 unciais: o sinaítico, o alexandrino e o vêneto, e por uns 30 minúsculos mais no sinaítico, nosso melhor testemunho. A parte correspondente a Macabeus 2 infelizmente se perdeu. O minúsculo que atestam a recessão do presbítero de Luciano, 300 d.C., conservam por vezes um texto mais antigo que os dos outros manuscritos gregos. Texto que se encontra nas Antiguidades Judaicas do historiador Flávio Joséfo, que segue geralmente Macabeus 1 e ignora Macabeus 2. A Vetus Latina também é a tradução do texto grego perdido, e frequentemente melhor
que o dos manuscritos que conhecemos. O texto que está em Vulgata não foi traduzido por São Jerônimo, para quem os livros dos Macabeus não eram canônicos, e não representa senão uma recensão secundária. Dá uma pausa aqui e continua no próximo.